Alan Johan é o criador da revista Lado A, uma publicação que fala sobre o universo GLBT. Em 2006, recebeu o Prêmio Sangue Novo, que é um importante reconhecimento para alunos de jornalismo. Hoje, a revista é conhecida como uma das principais divulgadoras da cena gay no sul do país, mas surgiu como uma matéria da faculdade ainda em 2005. Olá, Alan! Olá, Dani. Olá, Natasha. Oi. Alan, há quanto tempo você se assumiu homossexual? Para minha família, quando eu completei 18 anos, então fazem 13 anos, eu fiz 31 anos nessa segunda, e desde pequeno eu já sabia, né, que eu era diferente, mas não me aceitava, então eu dei um tempo para eu me acostumar com a ideia, e quando eu fiz 18 anos resolvi assumir para os meus pais. Como surgiu a ideia de montar a revista Lado A? Então, a Lado A foi um projeto da faculdade que eu cursava e nós tínhamos uma aula chamada Projeto Gráfico e dentro dessa matéria o professor pedia para que nós fizéssemos um veículo, né, impresso, ou jornal ou revista, e a princípio eu não queria fazer nada destinado ao público GLS porque eu achava que era muito clichê, porque eu já era militante da causa, e acabou que eu fiz a revista Lado A lá. A revista sofreu algum tipo de preconceito por parte dos conservadores ou dos homofóbicos? Nós temos ainda na cidade de Curitiba a questão do conservadorismo, né? Então a distribuição sofre um pouco, né? É uma revista de distribuição gratuita, mas ela é bem direcionada. Então, como a gente quer mesmo só atingir o público GLS, né? O S inclui simpatizantes, então a gente procura canais de distribuição que a revista seja melhor aceita, né? Assim, eu acho que há sim um preconceito por parte dos anunciantes, por exemplo, porque a nossa revista é uma revista muito bem conceituada, né, no país todo, pioneira, foi a mais antiga revista gay sem conteúdo erótico do país, e mesmo assim os grandes anunciantes não vêm, né? Então eu acredito que também seja um pouco de receio, de preconceito. Quando a revista completou os 3 anos, você disse numa entrevista que você queria abrir um restaurante gay, ser pioneiro também nisso aqui em Curitiba, de abrir um restaurante gay. Você ainda segue com esse plano? Depois disso eu fiz um curso de chefe de cozinha, pensei bastante na ideia e até já tentaram abrir um bistrô GLS, mas não deu certo, eu não tinha nada a ver com... Foi até meu anunciante, ele estava indo bem, mas de repente acho que não teve público para a proposta dele. A minha proposta seria um pouco diferente. Eu penso sim no futuro abrir um restaurante para o público GLS, mas é um projeto que está adormecido por enquanto, eu tenho outras prioridades. Quanto ao casamento homoafetivo, o advogado Eros Cordeiro esteve no Tela 1 ontem e falou sobre a união homoafetiva, falou da constituição de uma família de homossexuais. Você acredita que essa decisão do Supremo muda alguma coisa ou os casais homossexuais de pessoas do mesmo sexo já viviam antes como casais? A união estável entre pessoas do mesmo sexo, né, que foi aprovada pelo Supremo, trouxe, vamos fazer um paralelo aqui, as obrigações de um casamento, né? E não é o casamento em si, né? É uma união estável que de fato já acontecia, só não era de direito. Então foi reconhecido esse tipo de união, mas infelizmente os gays continuam solteiros porque não muda o estado civil, né? Os gays continuam sem poder se casar, dizer marido e marido. Então foi uma ação afirmativa no sentido de resguardar direitos, mas ainda continua longe do ideal que seria, né, quem quiser casar, poder ter todos os direitos, a plenitude de seus direitos reconhecido. Foi só uma decisão momentânea até que a Câmara dos Deputados se manifeste, né, e essa decisão traz um pouquinho de preconceito também, porque a união estável, tanto para o hétero, foi criada para suprir as necessidades de quem não tinha se casado, né? Então, a pessoa estava lá há 2, 3 anos casados, aí um morria, então com a união estável o Estado reconhecia essa união. Então, o gay tem essa união reconhecida, mas não tem a plenitude de direitos que um casamento traria.
Em relação ao preconceito, o que você acha que pode mudar com essa lei do STF? Essa decisão por unanimidade tem um peso político muito grande, né? Fez o país inteiro pensar que os gays não estão tendo seus direitos reconhecidos, né? Abriu a porta para a discussão. Nós dependemos do legislativo. Enquanto os deputados e senadores não tomarem uma posição e interpretarem como interpretaram os ministros do Supremo, de que a nossa Constituição garante direitos iguais a todos os cidadãos, né, vão ser apenas decisões que vão ter influência no judiciário. Então hoje, por exemplo, ainda várias pessoas tentaram reconhecer essas uniões depois da decisão e os cartórios negaram. Então isso vai continuar acontecendo, os gays vão continuar tendo direitos negados, mas se eles entrarem na justiça, né, o judiciário automaticamente em primeira instância já reconhece esse direito, né? Então o que foi decidido, né, é o que o judiciário reconhece, né, mas as pessoas são passíveis de interpretação de lei, então nós vamos ainda ter que contar com bom senso. Não é uma lei, né, é uma decisão do judiciário, tem peso de lei, mas dentro do judiciário. Obrigada, Alan. O Tela 1 de hoje fica por aqui. Se quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para o tela1@up.com.br. Até amanhã. Até lá.